A sabedoria popular nos diz que para trás só para pegar impulso. Bom, esse é exatamente o objetivo do módulo 0, em que nós vamos revisar alguns conceitos que vocês já viram em ICC1 para auxiliar na prática da Introdução às Ciências de Computação 2. Queria enfatizar que ICC2 não é exatamente uma disciplina que ensina a programar. A gente espera que vocês já saibam programar para poder cursar essa disciplina. Mas aqui nós vamos consolidar alguns desses conceitos, então eu vou passar nessa revisão. Bom, vamos pegar um problema aqui, que é em que queremos armazenar informações sobre livros. Então, o que tem um livro? Um livro, por exemplo, a gente pode querer fazer uma manutenção de informações relativas ao seu título e ao ano. Vou começar com esses dois aqui. Sugerir propositalmente. Vamos começar com o ano do livro. Então, temos aqui int ano. Então, eu poderia utilizar 4 bytes para armazenar a informação de ano. Mas veja que se a gente pegar desde quando livros são editados no mundo, dificilmente a gente vai utilizar 4 bytes. Então, eu vou fazer aqui uma variação. A gente poderia utilizar short. Short permite que eu armazene informações em 2 bytes. Mas ainda assim, short não é necessário dessa forma, porque ele permite valores negativos. Então, vamos usar unsigned short. Beleza, agora sim. Então, temos 2 bytes. Isso significa que a gente vai armazenar, na verdade, mais informação que é necessário para um ano, mas um pouco mais adequado para esse tipo de dado. Lembrando, pessoal, que quando a gente faz uma declaração de variável nesse formato, o que nós estamos fazendo é pedir para armazenar 2 bytes na memória stack. Essa memória é uma memória que armazena as informações, as variáveis, numa pilha. E cada região dessa memória, cada byte dessa memória é endereçado. Então, assim como a gente tem, por exemplo, um endereço para cada casa em uma rua, é como se cada casa que fosse construída numa rua, então fosse empilhada, digamos assim, numa sequência de lotes, e esses lotes tivessem um número para qual eu consigo mandar uma carta, por exemplo. Ou se eu quero ir na casa de alguém, eu sei como chegar nessa casa porque eu tenho um número. É basicamente isso que a gente tem aqui. Então, a variável ano tem um endereço, que quando eu digo o ano, o computador sabe exatamente onde colocar na memória, em qual endereço colocar na memória stack. Para quem programa dessa forma, como a gente está programando aqui, esse endereço é transparente, né? Eu não preciso saber o endereço. Então, os endereços esses endereços são transparentes ao programador que utiliza a stack. Então, a gente não precisa saber o endereço para poder programar, para poder fazer as coisas. Isso não significa que ele não exista. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver aqui como fazer para ver esse endereço. Muito bem, o próximo item é... Então, a gente consegue armazenar o ano. Né? Então, vamos pegar aqui. Então, digite informação do livro. Então, /n, ano. Vou pedir aqui para o usuário digitar o ano correspondente. E a gente vai utilizar a função scanf para fazer isso. A função scanf, né, é porcentagem D para valores inteiros, mas para short se utiliza H, porque é metade de um inteiro, half. Só que como ele também é unsigned, eu coloco um U, então fica HU. E depois eu posso imprimir as informações. Então, livro. Aqui eu estou sendo um pouco verboso, digamos assim, nos printfs aqui, que é para a gente poder entender o processo. Então, /HU. E tem tabelinhas, tá, para essas coisas aí, se vocês precisarem. Joia. Então, com isso aqui, a gente pode fazer aqui uma compilação. Estava fazendo os testes antes, né? Então, vamos lá. Ele pede o ano, vamos digitar, sei lá, 1883. Então, a informação digitada, o ano, 1883, beleza. Lembrando, então, que esse lugar aqui tem um endereço de memória, né? Então, está no endereço
iniciando em, e a gente usa o porcentagem P, para quem não lembra, para visualizar valores de memória, endereços de memória. Poderia ser D? Poderia ser X, que é o hexadecimal? Poderia também. Tá? Então a gente vem aqui, ó, e comercial ano. A diferença entre os dois é que quando eu utilizo o nome da variável por si só, eu estou querendo buscar lá dentro qual é o valor unsigned short que está lá dentro. Quando eu coloco um e comercial, eu estou me dizendo qual é o endereço do primeiro byte, onde começa os primeiros dos 2 bytes na memória. Então, a gente pode utilizar o /x, por exemplo. Então, vamos lá. 883. Então, está nesse endereço aqui. Eu poderia usar outro, então posso usar o porcentagem P. O porcentagem P é o ideal, né? O recomendado para exibir endereços. Reparando que não é exatamente o mesmo endereço do anterior. Tá? Mas tudo bem. Então, aqui, né, a gente já sabe que ele está no endereço iniciando nessa região aqui da memória. Muito bem, então já aí revisando um pouquinho do que significa os endereços de memória. Quando a gente tem uma variável que permite armazenar esse endereço, a gente chama ela de ponteiro. Então, só para a gente colocar aqui, né, a gente coloca unsigned short asterisco. Então, a gente vai ter o endereço de uma variável aqui, né? Endereço de uma variável unsigned short. Então, a gente consegue armazenar isso. Por exemplo, aqui, endereço. Consigo armazenar o endereço do ano e depois exibir aqui, né? Agora, eu não preciso mais do e-comercial. Por quê? Que aqui eu não preciso mais do endereço do e-comercial. Porque agora o que eu quero é, lembra, né? Quando eu coloco só o nome da variável, o que eu estou extraindo é o valor do tipo dessa variável, que é unsigned short asterisco, que me indica que é um endereço de um unsigned short. Então, vai dar certo, né? Então, quando eu pego end var us é de que tipo? Unsigned short asterisco, endereço de unsigned short. Então, é isso que ele vai me retornar, um endereço. Então, vamos lá. Então, dá para ver aqui que ele pega o endereço certinho. Mas e o end var us? Ele tem seu próprio endereço? Tem também. Né? Então, uma variável do tipo ponteiro também tem o seu próprio endereço de memória. Então, ela armazena naquele endereço um outro endereço. Tá? Basicamente é isso. Muito bem, então aqui já temos a informação do ano. Eu vou até apagar aqui esse... Bom, vamos deixar desse jeito, só para didaticamente aqui ficar pronto. Mas agora a gente também quer trabalhar com o título do livro. E aí o título a gente armazena num caractere, né? O título é um texto, então vamos armazenar um caractere. Então, um char. Muito bem, agora eu vou pedir para o usuário, se eu pedisse para o usuário digitar aqui um char, eu teria título, scanf, a princípio, né, se eu fosse bem ingênuo aqui, eu colocaria dessa forma, né? Opa. Então, por que eu coloco desse jeito? Vamos lembrar aqui, né? A variável, a função scanf, ela precisa saber o endereço aonde armazenar o que o usuário digitou. Né? Não adianta eu passar para ela o valor que está lá dentro. O valor da variável. Eu não quero o valor unsigned short. Né? Para passar para a função scanf, eu não vou passar o valor unsigned short ou o valor char. Eu vou passar o endereço dessa variável na memória, para que lá dentro da função ela consiga jogar o que o usuário digitou dentro do endereço diretamente, sem precisar saber o nome da variável. Porque senão, imagina, scanf teria que saber o nome de todas as variáveis possíveis, o que não faz sentido. É muito melhor trabalhar com o endereço dela. Legal. Então, só que você já deve ter reparado aqui, o problema é que esse cara aqui armazena 1 byte. E se eu quero colocar um título mais comprido, eu não consigo. Não tem como. Então, como é que eu poderia fazer? Tá, vamos criar então diversas variáveis. Título 1. E aí eu vou copiar aqui várias vezes. Opa, errei. Então,
fazendo aqui o... Também peguei aqui uma coisa que... Tá certo. Então vamos fazer aqui várias vezes. Ah, beleza, olha que legal. Criei várias variáveis, agora eu tenho vários caracteres. Então, por exemplo, 7 caracteres. Cada um tem 1 byte, então eu consigo armazenar um título de um livro com 7 caracteres. Mas dá pra ver que isso aqui está totalmente inviável, né? Como é que eu vou criar uma variável para cada caractere, né? Pegar um nome de um livro muito grande aí, começa a ficar bem complicado para poder gerenciar isso. Imagine então passar isso para uma função, né, que vai ter que processar esses dados, né? Completamente inviável. Então, em algum momento se pensou em falar, poxa, ao invés de eu ter um monte de variável individual contendo o mesmo tipo e que todos os tipos estão relacionados, quer dizer, eu quero um caractere na frente do outro, por que eu não faço uma coisa muito mais inteligente? Eu vou dizer que, bom, tem aqui o tipo char, eu tenho o nome de uma variável, mas ao invés de criar um só byte, cria um bloco de 120 bytes, por exemplo. 120 bytes. Todos serão interpretados como char, certo? Ou seja, de 1 em 1. Beleza, de 1 em 1 byte, então eu tenho 120 bytes. E aí eu não preciso desse monte de variáveis, e é por isso que a gente utiliza arrays. Então, arrays são uma forma da gente declarar na memória stack nesse caso, uma sequência de bytes que são interpretados de um determinado tipo. Então, nesse caso, 120 vezes 1 bytes. Claro que se fosse outro tipo, seriam 120 vezes o tamanho daquele tipo. Por exemplo, se fosse 120 unsigned shorts, então eu teria 240 bytes. Legal, agora como é que a gente faz para pedir para o usuário digitar o título? A vantagem de trabalhar com arrays de char é que é um único tipo em que eu consigo tratar o bloco inteiro de uma vez só. Então existem funções prontas para fazer isso. Se fosse qualquer outro tipo, inteiro, float, eu tenho que tratar cada posição, cada bloco separadamente. Mas aqui como é char, a gente tem funções prontas para isso. Eu não vou usar o scanf, ele não é recomendado porque ele permite overflow, né, que basicamente é um estouro do tamanho da memória dos 120 bytes nesse caso. Eu vou utilizar a função fgets. Existe outra? Existe. Você pode fazer a sua também, alocada dinamicamente? Pode, mas aqui eu estou fazendo na memória, assumindo que já está alocado. Então eu passo o título, eu passo o tamanho e qual é a fonte, de onde vêm esses caracteres. stdin é o teclado, basicamente. É a entrada in padrão, standard. Então vem do teclado e aqui ele vai pegar 120 bytes menos 1. E aí, para quem já viu, né, vocês já viram strings, por que menos 1? Porque a ideia é que essa posição aqui do menos 1 vá o delimitador barra 0, tá? Que é o que exprime o final de uma string. Então é sempre, ele vai pegar 120 caracteres válidos menos 1, nesse caso 119 caracteres válidos no máximo. Beleza. Mas tem um probleminha aqui também, que vocês devem lembrar, se não recordaram, já vamos recordar agora. Tá? Então, o que acontece? Vamos pedir para ele imprimir também. Já vou pedir aqui. Então, título. Então, o ano do livro, título. O título é porcentagem S. A gente pode colocar um endereço aqui também, só para poder mostrar como é que funciona. Então, ano e título. Claro que quando a gente for fazer um programa para o usuário, a gente não vai fazer isso, né? Aqui é só para a gente poder entender a programação por trás, como funciona por trás aqui do que a gente está fazendo. Então, temos aqui ano e título, tal, bonitinho. Aparentemente está tudo certo. Quem sabe o que pode estar errado aqui, ou o que pode dar errado? Bom, se você acertou ou não, mas vamos lá. Então, quando eu digito o ano, qual o problema? Ele nem pediu para mim o título. Ele foi direto para a informação digitada, ano tal, e ainda falou aqui que o título está no endereço iniciando em alguma coisa aqui. O que aconteceu? Né? Qual foi o problema?
desse, desse programa que não pediu para mim o título corretamente. O problema é que quando eu digito qualquer valor aqui no scanf que não é um caractere, que não utiliza um caractere válido, ele faz um reconhecimento de um padrão da informação do teclado. Então, quando eu digito, por exemplo, 1883 no teclado, o que eu faço? Eu só digito 1883? Não, né? Eu dou um Enter depois. Esse Enter é um caractere /N. Só que esse /N aqui, que é um caractere, ele não é do tipo HU, que seria um unsigned short. Ele não se encaixa nesse padrão. Então, o que o scanf faz? Ele fala, bom, beleza, eu vou pegar a parte que me importa, que me interessa, que é o 1883, e descartar o resto. É isso que ele faz. Tá? Descartar o resto, ele na verdade não descarta. Ele simplesmente fala, bom, daqui para frente pode ser que alguém tenha interesse, então eu não vou processar. Ele não processa esse /N. Ao não processar o /N, isso fica guardado, esperando que alguém processe. Então esse /N, coitado, o scanf não processou ele fica ali esperando. Quem que é que trabalha com caractere? Justamente o fgets, porque o fgets é uma função para strings. Strings são conjuntos de caracteres, cadeias de caracteres. Aí o /N que estava lá perdido esperando, encontra o fgets fala, pô, é você mesmo que eu estava esperando, um caractere. Por acaso, uma /N também é terminadora do fgets. Então, ele termina os dois e a gente nem consegue digitar nada. Como é que eu faço então? Sabendo disso, eu tenho algumas opções. Uma delas é colocar um espaço aqui. Esse espaço não é garantido. O problema dele é que eu não garanto que a ordem dos printfs e outras coisas aqui que vão estar na frente, que são da saída padrão, se mantenha. Pode ser que eu tenha problemas. Às vezes funciona, às vezes não. O que esse espaço faz? Ele pede para processar o próximo espaço ou o próximo enter. Também pode funcionar. Tá? Vamos ver aqui se eu consigo fazer funcionar. Então, 1883. Ó, tá vendo? Ele não mostrou para mim título. Sei lá. Até funcionou, mas ele quebrou aqui a ordem das coisas. Então, um dos jeitos assim, mais tranquilos, mais seguros de fazer é utilizar a função getChar. Essa função aqui vai consumir o /N antes do fgets. Beleza. Bom, pessoal, com mais detalhes sobre isso, vocês vão ter que procurar, né? Porque isso aqui pode ser entrada de strings em C, é bem chatinho, tá? Mas uma hora a gente aprende bonitinho. E caramba, por que eu fiz de errado? Vamos lá aqui ver. Era para ter funcionado bonitinho, hein? Olha só. Deixa eu ver. HU, ano, getChar, tá certo. Título, tá. Opa. Talvez eu não salvei, eu não compilei. Beleza, então talvez eu não tinha compilado. Show. Então, consegui funcionar. Eu não lembro se esse é o ano mesmo, tá? Do Memórias Póstumas, mas dei um chute aqui, razoável. Então, beleza. Agora a gente tem aqui a informação bonitinha e colocada. Mais um item importante aqui que talvez vocês possam lembrar. Olha aqui como teve uma quebra de linha entre o título e o está no endereço iniciando. Por que isso acontece? Bom, mais uma vez, quando eu dou Enter, esse Enter ele é processado como um /N. No caso do fgets, ele fica na string. Então, o que a gente vai fazer para remover ele? Vamos pegar aqui o título, na última posição, -1, e jogar o /0 nele. Lembrando que o /0 é o que vai fazer a terminação. Aí você pergunta, pô, professor, como é que eu posso saber o que é esse /0? Onde que é essa última posição? Bom, eu poderia fazer um while procurando por um /N e substituir pelo /0. Ou eu posso pegar o tamanho da string. Então, strlen. Da onde vem esse cara? Vem da biblioteca string.h. Ele me diz o tamanho da string. O tamanho da string é o número de caracteres válidos. E o /N não é. Quer dizer, ele conta até encontrar um /0, basicamente. Então, ele vai contando os caracteres, encontrou o /0, ele para. Então, é strlen título -1. Porque
Eu quero bem na posição lá que tinha o barra N, antes do barra zero, e jogar o barra zero. E beleza, agora sim, tá bonitinho. Então, essa foi a primeira parte do vídeo e a gente vai continuar daqui a pouco, tá? No próximo vídeo. Por quê? Aqui eu dei só uma revisão geral para a gente poder, para vocês refrescarem a memória e lembrarem um pouquinho aí do que vocês já viram até agora em CC1.